A paz do Senhor Jesus a todos do canal, Deus vos abençoe neste lindo dia de segunda-feira. Esse lindo dia que o Senhor fez para nós. Estou aqui meditando na palavra do Senhor, contemplando e pensando. Quando Deus fala, seja o seu sim, sim e o não, não. Está aí na meditação diária, no pão diário. O título é Permanecer no Caminho de Cristo. Eu tirei aí um momento para contemplar e eu gosto muito do pão diário, né? Vamos ver hoje, meditar aqui nele, para ver o que o autor quer nos ensinar. Ele começou aqui com essa mesma palavra que eu falei com você. Quando disserem sim, seja sim. E quando disserem não, seja não. Mateus, capítulo 5, versículo 37. Mas hoje pela madrugada, eu estava ali meditando, contemplando na palavra do Senhor, e ele já havia falado comigo acerca da pessoa justa. Quem é justo, ele busca ser mais justo ainda. Ele busca estar contemplando, meditando, lendo a palavra de Deus. Eu acordo todos os dias, às 3 horas da manhã, e fico aí até 8, 9 horas, louvando, glorificando, lendo a palavra, conversando com a palavra conversa comigo e Jesus se revela a mim. E hoje o Senhor falou assim, olha só, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Então significa que toda vez que nós oramos, que nós clamamos ao Senhor, aquilo que nós falamos com o Senhor no íntimo do nosso ser, se você é uma pessoa justa, o Senhor, Ele vai estar te ouvindo. E quem é a pessoa justa? É aquele que anda de acordo com os ensinamentos de Deus. Aqueles que amam nos passos de Jesus. Então o Espírito Santo vai os conduzindo. Glória a Deus. Quero desejar a você uma boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, não sei que horas você vai estar me vendo. Eu achei interessante esse tema de hoje. Ele bateu com aquilo que o Senhor me falou de madrugada. Quero deixar aqui meu abraço a todos os missionários da África, todos os missionários da América do Norte, América do Sul, América Central, todos os missionários da Europa, da Oceania, das ilhas pequenas, mais distante. Quero também deixar meu abraço a todos os missionários aí da Ásia. Que Jesus vos abençoe. Que o Salmo 23 se cumpra na sua vida, não venha faltar nada para você. E oro também, peço a Deus para abençoar a nossa nação nos 3 poderes, executivo, legislativo, judiciário.
Peço ao Senhor que visite você que se encontra enfermo. Que Ele visite a sua saúde física, mental, espiritual e as suas finanças. Glória a Deus, aleluia. Vamos então meditar aí na palavra que se encontra no livro de 1 Reis. Aliás, desculpa, 1 Samuel, no capítulo 23. Eu vou estar lendo aqui a Bíblia de recursos para o ministério com crianças. Então, vou estar falando com você de criancinha, adolescente, idoso, idosa. Vou estar lendo aqui contigo. Senhor Jesus, fala conosco através da tua palavra. Senhor, prepara o nosso coração para receber o ensinamento. Que abra os nossos ouvidos, que haja o efatá do Senhor, para que essa palavra caia como uma semente no nosso coração e nós possamos te obedecer. Nós possamos renovar a nossa mente, Pai. Que essa palavra seja uma sementinha, que ela venha criar raízes, caules fortes e vigorosos, folhas fortes, folhas vigorosas, venha dar flores e venha dar frutos, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento. Que o Espírito Santo de Deus venha nos conduzir, que venha se revelar a mim e a esse irmão e essa irmã que está aí do outro lado, me ouvindo, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Ainda estou com um pouquinho de tosse. Aqui está muito frio, apesar do sol sair agora de tarde. Como que está aí na sua região? Está frio? Aqui está muito frio. O sol está aí, mas está muito frio. Eu fico aqui pensando, sabe? Muitos jovens, eles estão buscando aprender a palavra de Deus. E eles recorrem hoje à inteligência artificial. Não é errado, não, de forma nenhuma. Porém, eu penso assim, eu também busco conhecimento, vou no Google, vou na inteligência artificial, eu faço pesquisa, e isso tem me auxiliado muito. Porém, nós devemos ficar atentos, que tem muitas coisas que não condizem com a palavra de Deus. Devemos ter um pensamento crítico, um raciocínio crítico, né? E buscar também ensinamento nos livros. Devemos buscar, devemos ser bombereanos. E aqui hoje nós vamos falar acerca dos planos de Deus para mim e para você. Nós vamos falar acerca de feitiçaria, nós vamos falar acerca de cartomancia. São coisas que Deus já deixou na Bíblia para estar nos orientando. E eu achei muito bacana hoje o que o Pão Diário trouxe para nós abordarmos esse assunto aqui. É de muito valia. Então, aquilo que serve para você, você guarda no seu coração, busque mais conhecimento. Não sou dona da verdade, não estou à busca da verdade, mas eu busco em Deus e em Jesus Cristo e no Espírito Santo. E deixe o Espírito Santo me conduzir. Fico horas aqui meditando, buscando
para poder trazer aqui para cada um de vocês. Não é fácil, não, mas nós vamos continuar crescendo na graça e no conhecimento. Então, permanecer no caminho de Cristo é fácil? Não é fácil. Não é fácil, porque o brilho do mundo está aí. Coisas que ofuscam nos nossos olhos. Mas nem tudo que brilha é ouro. Pode ser o ouro do tolo, né? Então, que você não seja essa pessoa que caia nessas coisas. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor assim, 1 Samuel, capítulo 28, no versículo a partir do 3. Mas vamos ler a partir do primeiro versículo. É ali quando Saul consulta a médium em dor. É certo consultar a médium? É certo consultar cartomante? É certo consultar adivinhos? É certo consultar adivinhadores? Como que eu vou saber que a pessoa verdadeiramente está falando da parte de Deus ou não? Conhecendo a palavra, não é? Quem ama a Deus busca as coisas que são do alto. Então diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: fica sabendo que comigo sairás à peleja, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis: assim saberás quanto pode o teu servo fazer. Disse Aquis a Davi: por isso te farei minha guarda pessoal para sempre. Já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médios e os adivinhos. Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo, e muito se estremeceu o seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhes respondeu, nem por sonho, nem por Urim, e nem por profetas. Então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe aos seus servos: há uma mulher em Endor que é médium. Saul disfarçou-se, vestiu-se outras roupas e se foi, e com ele 2 homens, e de noite chegaram à mulher. E lhe disse: peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faças subir aquele que eu te disser. Respondeu-lhe a mulher: bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médios e adivinhos. Porque, pois, me armas ciladas à minha vida para me matares? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá.
por isso. Glória a Deus. Nós vemos aí onde Saul pecou. Mas no entremeio nós vamos ver várias coisas que aconteceram. Então, quem são esses médios e adivinhos? Todas as formas de espiritismo, espiritualismo e necromancia, elas eram proibidas na época da lei. Antes de romper com Samuel, Saul havia reforçado vigorosamente essa lei. Então, o próprio Saul, ele quebrou a lei. É onde o autor do Pão Diário diz: seja a sua palavra sim, sim, e não, não, que procede demais vem do maligno. As práticas de feitiçaria, não deixarás viver nenhuma. Foi isso que Saul disse. E era lei civil e lei religiosa, dado ali a Israel. Onde essa prática de feitiçaria, magia e consulta aos espíritos malignos eram considerados crimes graves, que equivalia a rebelião contra Deus. E era para levar essas pessoas à morte. E eles verdadeiramente eram mortos. Então, em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10 e 11, ali fala sobre a proibição das práticas ocultistas e idólatras. Fala acerca do sacrifício de filhos que eram lançados no fogo, adivinhação, feitiçaria, consulta aos mortos ou espíritos encantadores, espíritos que encantam as pessoas. Ora, aí no versículo 4, diz assim: ajuntaram-se os filisteus e vieram, acamparam-se em Sunem, ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo e muito se estremeceu no seu coração. Bem provavelmente nesse momento que ele foi tomado de medo, ele lembrou-se da legislação que ele mesmo proclamou. No versículo 6 fala: consultou Saul o Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então, Urim, ele era um medalhão cheio de pedras e que era feito ali as perguntas, se podia, se não podia fazer isso, se era pecado, se não era pecado. Então, Moisés conversava com Deus face a face. E a Arão foi-lhe dado essa incumbência de consultar Urim e Tumim. Pois bem, os filisteus, eles pelejaram contra Israel. E os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus
e caíram mortos na montanha de Gilboa. Então Saul, por causa da sua ansiedade, por causa de um jejum indevido que ele fez, ele caiu em contradição e ofendeu a Deus, pecou contra Deus. E o que aconteceu naquele dia? Jonatas, Aminadab e Malquissema, eles caíram mortos ali. E qual foi o castigo de Saul? Saul se suicidou. Sim, Saul se suicidou com medo de morrer nas mãos dos filisteus. Por quê? Saul, ele consultou a Deus se deveria perseguir os judeus, os filisteus ou não. E o que aconteceu? Ele, com muita ansiedade, ele se precipitou. Ele foi procurar aquela mulher, se aquele povo, os filisteus, iriam ser entregues em suas mãos. Deus não respondeu naquele momento. Então significa que Deus iria responder. Se ele tivesse tido resiliência, obediência, humildade, ter permanecido no caminho do Senhor. Mas diz a palavra que Deus ficou naquele momento em silêncio. Um silêncio divino ocorreu. Saul, ele impôs um jejum de forma precipitada. De forma imprudente. E Jonatas, sem saber, ele quebrou esse jejum. Então, sinalizando ali um pecado no arraial. Bem assim eu e você. Por causa da nossa ansiedade, nós oramos, nós fazemos um pedido para Deus. Senhor, pode fazer isso? Aí o Senhor, ele fica te observando. Ele fica vendo se está no momento, se não está. Se você está preparado, se você não está preparado para receber a bênção. Porque não é no nosso tempo. Tudo é no tempo de Deus. Precisamos ter calma. Então começamos a fazer jejum, em cima de jejum. Muitas vezes saímos da nossa congregação e vai atrás de profeta, de profetisa. Vai atrás de fogo estranho e recebe aquele fogo estranho e de uma forma precipitada faz as coisas porque não esperou em Deus, porque ficou ansioso, ansiosa. Então precisamos ter calma, perseverar na presença do Senhor, aguardar, para não pecarmos contra Deus, para não pecarmos contra os céus. Se você estiver assim, calma, peça, Senhor, me dai força. Deus também se silencia. Não é no nosso tempo, é no tempo do Senhor que Ele responde.
E quanto a nós, nossa palavra deve ser sim, sim, não, não, para não cairmos no mesmo erro aí de Saul e perdermos a bênção. Vamos ver o que Jesus fala acerca disso. Primeiro a João, capítulo 4, versículo de 1 a 6. Fala assim: os falsos profetas e os verdadeiros crentes. Às vezes você sai da sua congregação, sai debaixo da autoridade do seu pastor, da sua pastora, do padre, não sei quem é seu líder espiritual. Você sabe quem é ele. E aí você vai atrás de profetadas, de profecias, você não conhece aquela pessoa que está ali profetizando e sai fogo estranho. Então vamos ver os falsos profetas e os verdadeiros crentes. 1 João, capítulo 4, versículo de 1 ao 6. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Você conhece algum que se diz profeta, sai debaixo da autoridade do seu pastor, sai por aí pregando, profetizando, embaixo de rebeldia, de rebelião? A rebeldia é igual prática de feitiçaria e desagrada a Deus. Nisso conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e pressentemente já está no mundo. O anticristo, ele já está no mundo. Ele diz que crê em Deus, mas na verdade não crê em Deus. Ele faz coisas contrárias àquilo que a Bíblia ensina. Quantas igrejas tem aberta aí que estão servindo a Beelzebul, que estão servindo aos espíritos que Deus condena? Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo. Por essa razão, falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus não ouve aquele que não é da parte de Deus. Não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Não deis crédito a qualquer espírito. Não sejamos ingênuos. Não seja você ingênuo. Provai as implicações morais e espirituais de qualquer ideia nova. Ela concorda com as Escrituras? Tornar-me-á mais semelhante a Cristo? Eu vou ser parecido a Cristo? Nisso conheceis. Algumas vezes podemos reconhecer a obra de Satanás.
num relance. Porque aquele que é espiritual conhece as coisas espirituais. Então, por isso precisamos ler a Bíblia, ser bom bereano, estudar a Bíblia. Qualquer ideia que negue a divindade, humanidade ou obra salvadora de Jesus Cristo, ela é falsa. A pessoa que não aceita e obedece plenamente a Cristo divino humano está seguindo o anticristo. Então, muitas vezes você deixa aí a sua congregação e sai atrás, correndo atrás de profecia. Você não conhece aquele profeta, aquela profetisa, né? Então, por isso você tem que estar grudadinho aí no seu pastor, porque você conhece ele, você sabe que ele verdadeiramente segue a Deus, que ele é um homem ou uma mulher de uma palavra só, sua palavra é sim, sim, não, não, e que o que passar disso é do maligno. Cuidado. Glória a Deus. Aí voltando aqui, ó, para o que o autor, né? Ela diz assim: o rei Saul também teve dificuldade em manter-se correto. No início, ele havia expulsado da nação todos os médios. Agiu bem, pois Deus tinha declarado que envolver-se com o ocultismo era detestável. Mas Saul falhou com Deus em outros aspectos. E ele não respondeu quando o rei perguntou como lidar com o exército filisteu. Foi então que Saul cedeu. Procure uma mulher que seja médium para que eu pergunte a ela o que fazer. Que grande queda! Saul errou mais uma vez ao ir contra o seu próprio decreto. Isso foi que condenou Saul. Um milênio depois, Jesus disse aos seus discípulos: quando disserem sim, seja de fato sim. Quando disserem não, seja de fato não. Qualquer coisa além disso vem do maligno. Nós prometemos a seguir a Cristo, é essencial cumprir nossos juramentos e sermos verdadeiros. Sigamos o caminho certo, mantendo nossa palavra com a ajuda de Deus. Glória a Deus. Essa é a palavra de hoje. Este é o devocional de hoje. Que você fique firme na sua congregação. Que você fique perto do seu pastor, da sua pastora, do seu líder religioso, porque ele quer que você vá morar no céu. Não fique correndo atrás de vento, atrás de doutrinas, atrás de falsos deuses, de falsas profecias, de fogo estranho. Você pode cair na malha de Satanás por desobediência a Deus, a palavra de Deus. Amém? Se você gostou, você deixe seu like, se inscreva no canal, envie essa mensagem para uma pessoa, seja um discípulo do Senhor Jesus. Às vezes essa pessoa está necessitada de ouvir essa palavra. Glória a Deus, aleluia. Deixe o seu nome para a oração. Estou orando por você. Todos os dias eu chego perto do Senhor. Senhor, visita fulano, ciclano, beltrano. Mas se você estiver em pecado, se você estiver em erro, você não vai conseguir. Você pode até conseguir, mas lá na frente, se você estiver pecando, errando, em caminhos, andando em caminhos errados, você vai cair.
Então peça a Deus, Senhor, me dai força, fortalece meus joelhos que estão fracos. Senhor, que eu venha andar de acordo com tua palavra. Então busque conhecer a seu Deus, o Deus eterno, Deus todo-poderoso. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Abra sua mão em forma de concha e você ora por mim, que eu estou precisada das vossas orações. Que eu oro por vocês, eu oro por cada um de vocês. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com você e comigo também, em nome de Jesus. Amém? Diga assim comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Bom dia a todos.